não joga contra, né? O Brasil diz que está ali, né, de certa forma, aguardando, né, dar uma resposta para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tentando negociar. Mas parece que nessa tentativa de negociar estaria talvez falando baixo para ninguém escutar mesmo. Para Washington está muito claro o lado, né, que o Brasil escolheu. Diante deste cenário, Vandique, o que está em jogo? É realmente uma dificuldade de acesso para assentar ali a negociação ou falta uma estratégia mais clara por parte do governo brasileiro? Paula, essa é uma excelente pergunta e eu vou reiterar o que eu tenho dito para muita gente, inclusive aqui na Europa, que tem sido um tópico de várias conversas que eu tenho. Primeiro ponto e muito sensível, o Lula se pôs nessa situação como o algoz global dos Estados Unidos. É quem lidera o terceiro mundo, os escamisados, o sul global agora, esse novo nome para o terceiro mundo. E de uma maneira bastante arrogante, eu diria, por parte do Lula, ele se auto-intitulou dessa pessoa que vai desafiar os Estados Unidos. Nem o Xi Jinping, nem o Putin, nem o Modi, nenhum dos países que compõem o BRIC, principalmente os países grandes e relevantes, ninguém se posicionou dessa maneira que esquece que a base de relação entre os países tem que ser pautada na razoabilidade e no pragmatismo. Todo mundo. Né? A gente tem discussões de um acordo de livre comércio entre União Europeia e Estados Unidos. Os Estados Unidos está encaminhado para fazer uma solução final da estrutura de tarifas que vão incidir sobre os produtos da União Europeia. A mesma coisa com o Japão, que acabou acontecendo, de 20% caiu para 15%, aliás, de 25% caiu para 15%. A mesma coisa aconteceu com o México, a mesma coisa aconteceu com o Canadá e assim por diante. O que acontece com o Brasil? Essa posição tão extremada do Lula, né, e não é somente em questões políticas, né? Nós temos também essa questão econômica da sugestão frequente de criar uma moeda, que é uma coisa totalmente estapafúrdia, né, para substituir o dólar. Quer dizer, aí a gente entra naquele mundo do que eu chamo de International Political Economy, que agora está sendo apelidada de geoeconomia. Pois é. O geoeconomics tem a ver com isso, essa relação de solapamento dos interesses econômicos e políticos, uma mudança de regime global. A gente tinha um regime hegemônico dos Estados Unidos, que foi criado desde o final da Segunda Guerra Mundial, e hoje a gente tem um desafiador, que é a China, muito distante dos Estados Unidos ainda, mas existe um desafio. E existe um alinhamento de nações descontentes, principalmente nações que não são democráticas, nações que são patrocinadoras de terrorismo mundial como o Irã, e o Lula vem se posicionando ao lado dessas nações, ao custo da relação irmã, longa, longeva com os Estados Unidos. Vale notar, digo de novo, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Então, o que a gente acaba tendo? A gente tem em jogo a sobrevivência do pouco que a gente tem de valor adicionado no Brasil, que é a Petrobras, desculpe, que é a Embraer. A Embraer é um gigante nacional, é a grande empresa brasileira de valor adicionado, e a Embraer tem como seu primeiro destino de exportação os Estados Unidos. Os Estados Unidos compra 20%, 22% de todos os produtos de alto valor agregado, de tecnologia brasileira, etc. A China, que é a nossa grande amiga, que a gente tem se posicionado cada vez mais ao lado da China, né? uma escolha que tem se tornado muito patente por parte do Lula, em todos os eventos globais. O que acaba acontecendo? A China não consta nem entre as top 50 compradores de produtos de alto valor agregado brasileiro. Quer dizer, a China, como a esquerda gosta de falar e mencionar que os Estados Unidos é imperialista e que vem aqui conquistar, etc., quem está agindo como imperialista, que mostra para a gente o espelhinho e a gente mostra para eles onde o ouro está, é a China. A China vem para cá, vende uma porção de coisas de alto valor agregado, com preços muitas vezes subsidiados, principalmente os carros elétricos e híbridos. Estão comprando grandes empresas brasileiras, não tenho nada contra isso, mas a gente tem que saber que uma vez que um grupo chinês compra uma empresa do setor elétrico ou do setor de mineração,
A gente está dizendo para o mundo com quem a gente está se alinhando. Isso é muito importante na geoeconomia. E, obviamente, né, voltando à questão das compras de produtos de valor agregado aqui no Brasil, a gente tem comprado em demasia, né, tem crescido de uma maneira exponencial as exportações desses produtos, principalmente carros elétricos e híbridos, e a gente continua exportando para a China grãos e minério de ferro. Quer dizer, no final da história, quem está conquistando o Brasil e colonizando o Brasil não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem compra produto de alto valor agregado, que depende de investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, de grandes engenheiros, etc. A China não. A China está comprando produtos de muito baixo valor agregado. Então, a minha preocupação está nisso. No Brasil, alienar os Estados Unidos, cutucar a onça com vara curta. A gente sabe que o Trump é um sujeito que tem uma personalidade egocêntrica, narcisista e precisa estar por cima. O Brasil provoca o cara e a gente acaba numa situação que não precisamos estar. Quer dizer, isso coloca em jogo o comércio dos Estados Unidos. Tem algumas indústrias, como a do suco de laranja, que ela é completamente inviável, suco de laranja e carnes. E a Embraer, só para que a gente tenha uma ideia da dimensão, cada jato executivo, eu não estou falando nem do C-390, eu estou falando dos jatos, os Legacy, etc., vão ser adicionados mais de 9 milhões de dólares por avião, né, por aeronave, o que faz com que existam opções mais interessantes, se é isso que a gente vai conseguir. Na minha opinião, na minha visão sobre esse tabuleiro de xadrez, o Trump vai fazer do Brasil um exemplo, vai crucificar o Brasil para mostrar o que acontece com países que não se alinham ideologicamente, economicamente e politicamente com os Estados Unidos. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. E se o seu próximo pedido de delivery fosse entregue para quem mais precisa? O aumento... E a gente viu, né, presidente Lula indo ao Chile fazer reuniões, né, com a esquerda ou os alinhados ideologicamente dos países vizinhos, né, tentando fazer uma mobilização, né, contra Donald Trump ou em favor da soberania dos países. Queria entender um pouco da sua percepção, né, sobre esse alinhamento e também o efeito prático disso, né? Carta pela democracia, movimentações que o presidente Lula tenta angariar junto aos países vizinhos e também mais alinhados. Tem alguma questão que possa ser relevante praticamente ou entra naquela questão do discurso, de tentar capitalizar politicamente um quadro que está bastante sensível e frágil? Felipe, prazer é todo meu vê-lo. Espero que você esteja muito bem. Meu caro Felipe, se trata do Exército de Brancaleone, né? O grupo dos descamisados, aqueles perdedores tradicionais, os derrotados tradicionais da economia global que ficaram presos a ideologias que somente são propostas na América Latina. Nem a esquerda europeia, nem a esquerda global pensa nessa ideia de dependência, dessa conversa fiada de soberania. O mundo é interdependente, não existe soberania absoluta e o Brasil não a tem. É ridículo por parte do Lula se juntar com um grupo de derrotados, a esquerda da América Latina, que é o que existe de mais antiquado, mofado, sem nenhum tipo de interlocução global, né, para fazer frente e encher ainda mais a paciência do Donald Trump. Mostrar que, ao invés de querer negociar com Trump, Lula quer criar um levante contra o país que é o hegemon do mundo, é quem manda no jogo, né? E como eu disse semana passada, volto a repetir aqui, em barco de capitão não manda marinheiro. Então a gente tem que entender que os Estados Unidos é quem manda, que é dono do baralho. A melhor maneira de fazer, diz, né, a melhor maneira de... Vou fazer uma paráfrase aqui de uma maneira aceitável à televisão. A melhor maneira de fazer amor com o gorila é devagarzinho. Então a gente tem que lembrar que para fazer amor com o Donald Trump a gente tem que fazer devagar, porque ele é o gorila. Então a gente não tem que ditar como a gente vai fazer essa relação. Essa é uma relação
de inferioridade aos Estados Unidos. Como é que a gente ganha o jogo? É muito mais jiu-jitsu do que boxe. É isso que vai acontecer aqui. A gente tem que entender as fraquezas dos americanos, as oportunidades que a gente tem. Pois é, eu mandei para vocês uns gráficos hoje de manhã que mostra a dependência do Brasil em poucos países de importação e exportação. Se a gente brigar muito com os americanos, acaba acontecendo o que está acontecendo agora com a balança comercial, que nossa balança comercial está caindo de nariz para baixo e aumentando demasiadamente a relação com a China, e a gente importando muito da China, que também não é legal para a gente. Pois é, Felipe, é uma viagem ridícula, sem cabimento, enquanto a gente deveria estar preocupado em ter uma interlocução maior dentro do Congresso Nacional Americano, com as empresas americanas importadoras de produtos brasileiros, com a própria Casa Branca, que vem deixando o Brasil no escanteio, né? Nem responder a carta de maio respondeu, antes de ter os 50%, quanto mais agora. O Brasil não conseguiu falar com ninguém do segundo escalão até agora do governo. Nós estamos nos relacionando com o terceiro, quarto escalão da estrutura, da nomenclatura dentro da Casa Branca. Então, isso gera vários problemas para a gente. Uma vez que a gente não se preparou, começa por aí, a gente não teve empresas nem governo pensando em cenários alternativos às nossas dependências tradicionais dos Estados Unidos, União Europeia e a China, principalmente, exportação e importação. Essas relações não foram notadas como existem riscos globais na geopolítica e na geoeconomia. Infelizmente, o Brasil, por ser um país muito pouco internacionalizado, com empresas muito pouco internacionalizadas, a ausência de multinacionais relevantes, fazem com que o Brasil seja, assim, um país praticamente não visto dentro da estrutura de Washington. Isso é muito chato, isso é muito problemático para as nossas empresas. Obviamente, as empresas não fizeram a sua parte, porque esperavam que o governo fizesse, o governo fez a sua parte por irresponsabilidade, e a gente tem essa situação que é muito grave. Se a gente comparar com a China tem cerca de 1.000 pessoas promovendo comércio internacional só no Brasil. Em Washington, na Embaixada de Washington e em várias localidades pelos Estados Unidos, mais de 10.000 pessoas chinesas promovendo relações comerciais internacionais. O Brasil, que é um país exportador, que tem como vocação exportar, principalmente gêneros alimentícios, a gente não tem esse tipo de visão de colocar o Brasil em evidência, tanto na Europa como nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Nós não somos visualizados lá dentro. E vale lembrar que os Estados Unidos é o único país no mundo que tem uma concentração elevada de importação de produtos de alto valor agregado brasileiro, como aeronaves. Quer dizer, esse tarifaço, essa relação com o Trump é muito nociva, principalmente para a Embraer, que é a única grande exportadora de alto valor agregado que o Brasil tem. Então, essa viagem, mais uma vez, é a ausência da razão, é a perdida, né? Nós estamos perdendo para a emoção e querendo ganhar votos e parafraseando o Roberto Campos, o avô, né? A gente está atiçando os nacionaloides. No Brasil, segundo o Roberto Campos, o avô, é composto por muitos nacionaloides, que a gente gosta, a gente sempre acha que quem está entrando em campo, seja lá o que for, é a seleção brasileira, quando nesse caso não é a seleção brasileira. O Brasil tem muito mais a perder do que ganhar no enfrentamento com os americanos. A ideia é baixar a bola, fazer com que a gente tenha a racionalidade, venha imperar nas negociações, deixar os diplomatas e as empresas negociarem com seus interlocutores em Washington e fazer o máximo possível, como diz o mineiro, se fingir de morto, se fingir de égua, fazer que não é com você. Essa relação momentânea vai passar, Trump vai passar, Lula vai passar, e a relação de amizade entre o Brasil e os Estados Unidos vai ser restabelecida como existe há muito tempo. Aliás, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Então, vale notar isso. Muito importante na nossa relação. Agora, com relação à fala do presidente Lula sobre soberania, isso é tudo balela, né? Quem é que foi para a Argentina sem falar com o Milei? Quem é que na Argentina, sem pedir permissão para o Milei, foi visitar a Cristina Kirchner, presa, uma criminosa, julgada, está presa, inclusive teve uma vitória, porque está presa em casa, quando deveria estar presa dentro de uma prisão de fato, né? Foi visitar a Cristina. A revelia dos tribunais argentinos, que ofereceram a Cristina
Kirchner total liberdade para ser julgada de maneira independente, tá certo? Que não é o que está acontecendo aqui no Brasil com o ex-presidente Bolsonaro, e eu não sou bolsonarista, mas as cartas estão marcadas desde o começo. Cristina Kirchner foi julgada, ela foi acusada, foi julgada, foi condenada, e vai o presidente da República do Brasil, que não tem uma relação pessoal com um dos maiores parceiros brasileiros, tanto comerciais como políticos, que é a Argentina, dentro do mesmo hemisfério, parceiro sênior da relação entre os membros do Mercosul, o Lula visita a Kirchner e sai com um dizerzinho de Cristina livre. Quer dizer, quem é Lula para falar a respeito de independência ou falar sobre soberania, quando ele mesmo, né, se sobrepõe a um país que é menor que a gente? Quer dizer, a regra que ele quer estabelecer de respeito mútuo com o Trump, que é muito maior que ele não quer respeitar essa relação com a Argentina como nunca respeitou. Nem sequer foi a posse do presidente Milei. Quer dizer, então nós estamos falando de relações internacionais, a gente tem que deixar bem claro aqui o seguinte: existe um sistema internacional e nesse sistema internacional manda quem pode. E quem não pode mandar se associa com quem manda, para evitar que o que aconteceu com o Brasil, por ter cutucado o Trump com a vara curta, com relações com ditadores como Maduro, envio do vice-presidente, a ridícula posse do novo presidente do Irã, entre um grupo de terroristas, uma série de eventos, foi até a Rússia fazer bonito do lado do Putin e do lado dos países do sul global, provocando a ira dos Estados Unidos, do lado de Xi Jinping, do lado do Putin, participando do Dia da Liberação lá na Rússia. Quer dizer, uma série de atitudes impensadas que fazem com que o Brasil se distancie do eixo ocidental do mundo, que é muito importante, que é onde o jogo é jogado, é a primeira liga. O Brasil quer ficar junto da liga inferior, quer ficar associado ao sul global e participar da segunda divisão do mundo. Infelizmente, isso não funciona. O Brasil precisa exportar e ter interlocução com os países mais fortes. Não é ser o líder dos escamisados, né? Não existe espaço para isso. Quer dizer, e isso apenas apela a esse sentimento bobo, né, pueril brasileiro, de que nós estamos lutando pela nossa independência e soberania, quando é nada. A soberania é econômica. Quando o povo tiver o que comer, quando o povo tiver aquilo de vestir de primeira linha, tiver carros de primeira linha de ótima qualidade a preços razoáveis, não essa bagunça que é no Brasil, que o sujeito compra um carro vagabundo como um Toyota Corolla que custa o preço de um Lexus nos Estados Unidos ou uma Mercedes. Quer dizer, isso sim é soberania, não é esse papo furado de que manda aqui, manda o Brasil, que o Pix é do Brasil. Tudo isso é feito como um argumento, subterfúgio, para quê? Para que o Lula ganhe os pontos que ele vem perdendo em termos de avaliação popular do seu mandato, que anda muito capenga mesmo agora. Vandic, prazer falar contigo. E você até comentou, né? O Brasil tentando cooptar ou pelo menos angariar apoio de outros países, né? Nessa cruzada contra o tarifaço americano. Foi a OMC, né? Teve o apoio, inclusive, formal de 40 países, mas sem o respaldo prático ou até mesmo estratégico desses parceiros. Queria entender um pouco da sua percepção, né? Tipo de posicionamento do Brasil indo à OMC, fazendo essas declarações, dando essas possibilidades até mesmo de fazer algo mais formal na Organização Mundial do Comércio. Pode ter algum tipo de efeito real ou é mais simbolismo no contexto atual, marcando uma posição, fincando uma bandeira, tomando uma atitude para tentar abrir um pouco as portas da Casa Branca? Felipe, prazer enorme estar aqui falando com você, sempre muito bom. Gosto das suas perguntas e você me faz pensar. Com relação à sua pergunta, eu não sei
para quem esteve nesse mundo por mais tempo e lembra do show do Chico Anísio, o Chico City, o Chico Anísio, o Zorra Total, etc., tinha um personagem que era o Linguiça, né? E que o Linguiça sempre era instado a fazer aquilo que o seu amigo mais esperto não queria fazer porque tinha medo das consequências, né? Então ele sempre falava assim: vai que é sua linguiça. E o linguiça voltava todo arrebentado, brigava com um cara muito maior, participava de um evento que disparavam ele de dentro de um canhão. É exatamente o que está acontecendo. Tanto os BRICS como os países que aderiram à fala mais pesada, batendo o pé do Lula e do Brasil, do Itamaraty, né? Que vão na OMC, que foi criada pelos Estados Unidos, é comandada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior poder dentro da OMC. A gente vai lá brigar e reclamar para ele mesmo. Como eu escrevi hoje, é como se você fosse numa delegacia reclamar do delegado. Não vai acontecer nada. E é muito estúpido. E ninguém mais fez o que o Brasil está fazendo. Quer dizer, em mais uma instância, o Brasil está mostrando extremamente levado para uma ilógica, que é uma ilógica do ponto de vista de alinhamento ideológico contrário dos Estados Unidos, uma ação extremamente emocional que tem origem no fígado, não no cérebro. Então é muito triste ver que o Brasil não tem nada concreto de estratégia para lidar com essa situação. E ao ir à OMC, os Estados Unidos é provocado mais uma vez. E essa provocação, no momento onde a gente não tem interlocução com ninguém dentro da Casa Branca, na realidade, as decisões com relação ao Brasil elas não estão sendo tomadas nos níveis dos secretariados. Para quem não sabe, os secretariados nos Estados Unidos são análogos aos nossos ministérios. Não está no Secretariado da Agricultura, que tem interlocução com o Brasil, obviamente, não está no Secretariado de Estado, que tem interlocução com o Brasil, e está dentro da Casa Branca, cercado dos famosos advisors do presidente, que são extremamente gaviônicos, né? Eles têm essa visão muito agressiva com os países que destoam da direção do Trump. E é exatamente onde isso está levando a situação. A gente está batendo não em quem a gente tem condição de conversar, a gente está instigando quem a gente não tem acesso, que é a própria Casa Branca, e isso fica, mais uma vez, uma provocação do Brasil com os Estados Unidos. Não tem nenhuma razão para fazer isso. Veja se os outros países fizeram isso. Ninguém fez isso. Ontem mesmo o Brasil se posiciona, nosso Itamaraty, extremamente ideológico, sempre, né, debaixo dos governos petistas, do lado errado da história. A gente entrou oficialmente nesse processo contra Israel na corte de Haia, nos posicionando a favor de um julgamento de que Israel tem cometido genocídio. Quer dizer, o Brasil não tinha nada que fazer isso, porque isso, de uma maneira ou de outra, continua impactando negativamente a nossa participação no eixo do Ocidente, nos alinhando com países do Oriente, dos países que não são países democráticos. Veja bem, a aliança com o Irã está nessa. A gente está se alinhando com países árabes, a gente está se alinhando com todas as autocracias do mundo, ao invés de usar a racionalidade, premissas básicas do comércio e da política internacional. Então, isso acaba trazendo para o Brasil consequências muito sérias, no momento onde a gente precisa baixar a crista, entender o nosso tamanho. A gente não tem tamanho para jogar nessa liga e a gente é parte do sistema, a gente não comanda o sistema. Se a gente quiser tirar vantagem do sistema, que vai continuar sendo dominado pelos Estados Unidos por um bom tempo, não existe ninguém no momento, inclusive a China, que seja capaz de tomar essa autoridade dos Estados Unidos, autoridade econômica, política e militar, está na mão dos Estados Unidos. E a gente se alinhando com o lado que está perdendo. Quer dizer, é muito ridículo essa postura do Brasil, que a gente faz bonito para a galera, só que a gente volta para casa com o olho roxo. É isso que está acontecendo. Ei, tenho uma dica para te dar.
Você já ouviu falar da Black Week da Marca Ema? de colchões mais premiada da Europa, com até 65% de desconto no site. Isso significa que uma oportunidade única para repaginar suas noites. Que ponto, né, interessante que você traz, né, que o Brasil sempre se posiciona aí do lado errado da história. A gente até falou bastante sobre isso no painel desta semana e se posiciona sem ser chamado, né, ali para dar a opinião, né? Ninguém instigou ou perguntou ao Brasil qual lado ele estava, né? Ele tomou-se, na verdade, esse lado, muitas vezes olhando até não só esse fato do Irã especificamente, mas ele já fez isso com Chaves, enfim, né? Nem vou entrar ali em outros exemplos, mas eu estou falando mais tem caído, se você pegar a série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento, como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada? A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você, se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal de Fernando Haddad. Amigos, este ex-diretor aí do Banco Central deixou muito clara a realidade do Brasil hoje. O Brasil quebrou e o governo Lula não tem responsabilidade fiscal. Eles estão indo à luta, vamos taxar o rico, mas é porque eles precisam de mais dinheiro para se perpetuar no poder. Por enquanto, o povo brasileiro não se revoltar, eu e você não se revoltar pela quantidade de imposto criado nesse Brasil, o Lula está aí com a cada 40 dias, ele cria um imposto para cobrir os rombos fiscal da gastança pública. E vamos acompanhar, a Miriam Leitão ficou aí totalmente desnorteada, a Miriam Leitão não sabia nem o que falava. Eu vou pegar um trechinho só para vocês verem. Depois que ele terminou de responder, o ex-diretor aí do Banco Central, ela ficou tonta. Vamos acompanhar. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Acompanhar aí, a Miriam Leitão ficou totalmente não sabia o que falava, não sabia o que fazia, ficou falando sozinha aí. Ela perdeu totalmente as estribeiras, porque elas são acostumadas aí na Rede Globo trazer alguém que cria uma narrativa juntamente com eles para defender o governo, mas esse diretor foi muito sucinto, foi muito correto e falou a realidade do Brasil. O Brasil se encaminha à falência, o Brasil está praticamente falido e a responsabilidade é deste governo. Vamos acompanhar aí o que ele continuou falando. Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Tá? Esses 200 bilhões já desconsideram aqueles 50 bilhões a mais que foram pagos de precatórios que não tinham sido pagos em 2022. Não pode desconsiderar os 90, porque tinha um pedaço que teria que ser pago em 2023. Mas, de uma forma ou de outra, eu já limpei o número disso. O governo, entre o final de 2022 e meados de 2025, aumentou o gasto na casa, na verdade, uns 240 bilhões, mais ou menos, já ajustados à inflação. Desses 240 bilhões, mais ou menos uns 190 bilhões, 200 bilhões, foram para transferências a famílias, o que estimulou o consumo e, entre outras coisas, forçou o Banco Central a ter que pisar no freio antes do que se imaginava que seria necessário. Esse é um dos canais pelos quais hoje a gente tem que conviver com uma taxa de juros mais alta do que a gente estava planejando naquele momento. O outro canal é que, obviamente, tem essa percepção de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas, e isso se traduz numa percepção de que a sua dívida está crescendo hoje. Ela está crescendo hoje e qualquer pessoa que saiba manejar as 4 operações chega à conclusão que ela vai continuar crescendo no futuro. Quanto à melhora do déficit acumulado em 12 meses até agora, isso em larga medida é um fenômeno de brincar quando você vai pagar os precatórios. A gente está praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso também, são os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais
na semana passada, né, que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais de 86 bilhões de reais em receita. Então, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável na história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme no mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Schwarzman, bom dia, Valdo Cruz. Schwarzman, vou olhar outra questão, né? Infelizmente, na pandemia foi necessário, né? Abrir crédito extraordinário para você enfrentar uma situação que atingiu o mundo inteiro. Só que no Brasil, parece que isso agora virou remédio para todos os males, né? Você tem um problema, faz crédito extraordinário fora do cálculo da meta fiscal. Precatórios, paga fora da meta fiscal. INSS, fora da meta fiscal. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Não sei se vai, mas pode vir um outro crédito extraordinário. Não era o caso, então, de segurar esse dinheiro para fazer isso? Então, já que quer, então, vamos então dar um gasto mais nobre para esse dinheiro? Não é uma questão assim, o destino. É que, enfim, a gente criou uma mentalidade esquisita nessa história, né? Quer dizer, fala, não, eu tomo uma medida, eu coloco um limite para os gastos, né? Eu crio um limite para os gastos, mas ao mesmo tempo eu não tomo nenhuma medida, né, concreta para garantir que cada um dos componentes que estão dentro desse gasto público acabe se comportando da forma como eu espero. Então a gente sabe há muito, né, que 93%, 94% do gasto do governo federal é obrigatório. É previdência, funcionalismo, são os programas sociais, são as vinculações, é o piso mínimo de saúde, educação, etc. O piso, diga-se de passagem, indexado à receita, a estratégia é aumentar a receita, então no outro ano você tem que aumentar o gasto. Quer dizer, tinha que tomar um conjunto de medidas para endereçar o crescimento do gasto obrigatório. Agora, você cria lá o novo arcabouço fiscal, que é basicamente uma redução do teto de gastos, mas aí permitindo criar um teto de gastos mais frouxo. O que acontece é que você vai estar sempre em conflito. Né? O conflito é o gasto obrigatório cresce mais rápido do que o limite que você impõe no gasto total, aí você vai começar a criar maneiras de driblar isso. Isso aconteceu com o teto de gastos, aconteceu com as metas fiscais ainda no governo, no final do governo Lula, no governo Dilma, pedaladas. Você vive com isso, é meio que nem o cara que tem que fazer regime, né? Mas ao mesmo tempo vai lá na geladeira e ataca a geladeira, chega de noite, ataca o chocolate. Não, eu tenho aqui eu tenho um limite, eu só não gosto de seguir, porque afinal de contas, né, todo mundo gosta de comer chocolate, também é uma coisa nobre, né? Quem não aprecia? Mas o problema é que não dá para comer chocolate e emagrecer ao mesmo tempo. Não dá para controlar o gasto público e não mexer nos diferentes mecanismos que determinam a evolução do gasto obrigatório. Ou bem você faz uma coisa, ou então você vai viver com essa história de crédito extraordinário o tempo todo. Né? Então, a uma certa altura ainda, quando o Manteiga era ministro, ele tinha desmoralizado completamente as metas fiscais, né? Porque tudo era batido da meta fiscal. E agora a mesma coisa, a gente abate o INSS, depois, ano passado a gente abateu o gasto com as enchentes, né? E aí os precatórios, aí já tem uma emenda constitucional propondo tirar os precatórios, o pagamento de precatórios da meta fiscal. Quer dizer, é isso, né? A gente finge que está cumprindo a dieta, na prática está atacando a geladeira toda noite. O que é pior, não é nem de noite, é de dia, à luz do dia, todo mundo está vendo isso, e o peso, ou melhor colocado, a dívida cresce, como até a Miriam reconheceu aqui, a dívida está crescendo. Né? E o que interessa no fim... meus amigos, acompanhamos aí mais um vídeo esse que ficou muito esclarecedor. A Rede Globo ainda tentou, a Miriam Leitão, alguns aí jornalistas da Globo tentou